oferecer, voltamos com mais um bloco aqui do Bom Dia Empresário. Você estava completando, né, no último bloco sobre a questão da prescrição, né, de 5 anos. Como é que funciona isso? É a partir do momento que a pessoa comprou, a partir do momento que identificou, a partir do dano moral? Dessa forma aí, com relação ao início do prazo, para estar questionando isso, a gente leva em consideração os mesmos requisitos que são exigidos para a decadência. O quê? Quando é um vício aparente, a gente tem que questionar logo quando vê, seja na frente do empresário ou seja em casa, e logicamente o empresário tem que estar atento a isso também na hora que o produto chega na mão do caixa para fechar a relação, ou então, e no caso de sendo vício oculto, isso aí tem que ser feito no momento em que a pessoa constata o vício, sendo certo que, assim como na decadência, na prescrição também existem formas técnicas, perícias, tem como você observar que a pessoa utilizou, mesmo sabendo que existia o vício, e passou esse prazo aí e ela não tomou as providências. Aí a gente perde o direito. Aí eu tenho que perder o direito. Se ficar constatado automaticamente que a pessoa foi usando, e aí depois que passou 90 dias, ela foi lá, e se ficar descoberto que de fato a pessoa ia perceber aquilo quando ela fosse usar o produto, se ficar muito claro isso numa perícia técnica, por exemplo, automaticamente já se constata aí a decadência ou a prescrição. Uma outra observação também que eu posso fazer a respeito disso é o seguinte: qualquer coisa que é feita no decorrer desse prazo, enquanto estiver sob análise, seja do empresário ou do consumidor, do comerciante ou do fabricante, esse daí suspende o prazo. Então, vamos aí reduzir a palavras mais simples. Se eu constato um problema dentro de 90 dias, pega uma petição administrativa ou uma notificação extrajudicial, assino e encaminho para a empresa, e esse prazo ele suspende automaticamente, porque já teve manifestação do lesado. Se acontecer de o produto voltar para ser usado novamente e esse problema for novamente constatado, aí o prazo ainda está correndo, existe ainda algum prazo ainda para se alegar isso também. Porque até então a gente não tinha como atingir o patrimônio dos sócios ou dos proprietários do empresário conseguir se logicamente que a pessoa, quando ela declara aí uma falência, ela já pega aquele patrimônio e o judiciário dá prioridade, logicamente sempre, ao patrimônio da empresa, até porque o que a empresa tem de acumulado, seja ele patrimônio material, ou seja ele em ações, ou seja ele em aplicações, isso automaticamente consegue cobrir. Só que hoje em dia, o Código do Consumidor ele trouxe essa garantia para o consumidor de estar, inclusive, numa ação judicial, também utilizando-se do patrimônio dos sócios, com certeza. Por isso, da importância de se fazer o seguro da empresa, fazer o seguro dos produtos que estão sendo aquele de responsabilidade civil. O RC, né? Parece que você já até fez um programa a respeito disso aí, e eu acho que é muito importante, de fato, a pessoa estar se preocupando com relação a uma coisa que pode acontecer no futuro e pode prejudicar a situação dele, porque ele pode ter, inclusive, bens seus, né, bens que não estão em nome da empresa, ele pode ter esses bens também utilizados aí para estar arcando com o dívida. A empresa como consumidora, ela é regida também pelo Código de Defesa do Consumidor? A gente costuma falar que o direito ele é repleto de teses e correntes. A gente tem um artigo de lei e esse artigo de lei gera vários posicionamentos diferentes. Várias pessoas pensam de forma diferente. Logicamente que alguns são mais aceitos que outros. Então é o que a gente costuma falar, que a doutrina é majoritária ou que a tese é majoritária, aquela forma de pensar. Ela é mais aceita. Com relação não, porque no direito nunca é unânime. Sempre tem alguém que vai pensar diferente. Com relação à questão aí da pessoa jurídica como consumidor, eu nem digo fornecedor como consumidor, porque isso dá uma confusão na hora de interpretar a lei. Que fornecedor é uma coisa, consumidor é outra. Eu digo o seguinte: pessoa jurídica como consumidor. Pessoa jurídica, geralmente, ela é o fornecedor, ela nunca está no lugar de consumidor. Com relação a isso, Thiago, existem 3 correntes que são assim, as mais discutidas, que é a finalista, teoria finalista, que é a teoria maximalista ou objetiva, e a teoria mista ou híbrida ou finalismo aprofundado.
São nomes E assim. ninguém em casa entendeu nada. Agora O cara vamos, não é então. do advogado, não Então entendeu agora vamos, nada. vamos destrinchar essa situação aí. A teoria finalista é o seguinte: se o cara é um destinatário final, se ele pega aquilo para consumo próprio e ele não tira proveito para estar ganhando dinheiro em cima daquilo, seja revendendo ou seja utilizando aquilo para fabricar ou para vender um produto, ele é um consumidor. Então, vamos supor, se eu pego um computador, uma coisa, compro para estar usando, compro em nome da pessoa jurídica, ou um carro, mas para estar usando para a minha utilização, para o meu uso, eu automaticamente vou estar colocando a pessoa jurídica aí como sendo uma consumidora. Agora, se eu compro algum veículo ou um computador que eu vou estar utilizando aquele veículo ou aquele computador para eu ganhar dinheiro, para eu estar fabricando o meu produto ou o meu serviço, digamos assim, isso daí não vai ser encaixado, não vai ser considerado como consumidor, entendeu? Vamos supor, um exemplo aí que a gente sempre dá, hotel, um computador na recepção para estar registrando entrada, saída de clientes, de hóspedes, para estar controlando aí a questão de a parte financeira, um programa, um software que controla a parte financeira. Isso daí eu estou utilizando para estar recebendo lucros com isso. Então, eu não posso me enquadrar. Isso segundo a teoria finalista. A empresa não seria o consumidor. Não seria o consumidor, pela teoria finalista. A teoria maximalista ou objetiva, ela já é mais ampla, já é mais, assim, genérica. Então ela entende da seguinte forma: se eu tirei do mercado, se eu não permitir que aquele produto continuasse sendo negociado, ele por si próprio, o computador que eu tirei do mercado para eu usar, eu não tirei para eu revender. Então isso daí já é considerado como consumidor. Então é diferente daquela que eu preciso estar utilizando em proveito próprio e não para receber lucros. É diferente daquela da finalista, essa daí, que é a maximalista, que até uma forma de já é máxima, ela amplia muito a questão aí da utilização. Se eu estiver tirando ela, mesmo que seja para utilizar de outra forma para ganhar dinheiro, eu tirando daquela cadeia de estar vendendo aquele produto, repassando, aí é considerado como consumidor, entendeu? Pela teoria maximalista ou objetiva. Objetiva já automaticamente você subentende como sendo assim, uma coisa que é difícil de você controlar, de estar se especificando, e por isso ela é geral, entendeu? E por fim a teoria mista, híbrida ou finalismo aprofundado. Por que tem esse nome mista? Porque ela geralmente vai pegar as duas de cima, tanto a finalista como a maximalista, e junto a isso ela vai colocar mais um requisito, que seria o quê? Do conhecimento aprofundado, ou da análise mais profunda da situação. Essa teoria mista, híbrida ou de finalismo aprofundado, ela estuda caso a caso. Então, vamos pegar um exemplo. Vamos pegar uma situação de maximalista. Vamos supor que o cara, vamos pegar uma finalista que ela é mais específica, mais ali, reduzida a determinada situação. Vamos supor que o cara pega um computador para estar utilizando ele para ganhar dinheiro. Não revendendo ele, mas sim utilizando ele como software, como controle de clientes num hotel, por exemplo. Eu vou precisar, logicamente, estar me respaldando dessa finalista utilizando a híbrida. Por quê? Porque a híbrida ou mista diz o seguinte: que quando uma pessoa ela é hipossuficiente, ou seja, ela tem pouco conhecimento, ou o produto que ela lida, ou o tipo de negócio que ela lida é bem inferior economicamente ou em conhecimentos técnicos do que aquela que vendeu o produto para ela, ela já automaticamente é considerada como sendo consumidora. Por quê? Porque a relação de consumo, o Código de Consumidor vem também protegendo aqueles que são hipossuficientes em relação àquele fornecedor. Vamos dar um exemplo claro para você que dá uma confusão na cabeça da pessoa. Eu sei que um hotel, uma pousadinha, uma pensãozinha, ela não tem um conhecimento tão técnico, ela não tem uma condição financeira tão grande, ou um capital financeiro tão grande como uma Microsoft da vida. Então, o Código de Consumidor entende que mesmo o cara pegando esse computador para estar usando ele em proveito próprio, para estar recebendo lucros, a finalista entende que ali não, ali já está encerrado. E ali o cara não é considerado como consumidor, porque ele está utilizando para ganhar dinheiro.
Mas, se você for parar para pensar pela mista ou pela híbrida, levando em consideração um fato ali específico que o cara ele é um consumidor pequeno, ele é um microempresário, ele é um empresário pequeno, microempresário, e ele está utilizando um produto que é de uma empresa ou está estabelecendo uma relação de consumo com um banco que tem um capital muito maior do que o dele e que tem uma relação... Aí coloca ele como consumidor. Aí coloca ele como consumidor, que ele pode estar utilizando o código de consumidor por ele ser pequeno. Perto dessa relação, nessa relação existe uma desigualdade muito grande. Só para dar um resumo para o empresário que está agora assistindo a gente, a mais aplicada é maximalista. É maximalista. Então é simples, se a pessoa está pegando aquilo para consumir mesmo, para finalizar... O empresário interessante é estar adotando a teoria maximalista. Você está pegando aquilo, ele deu fim àquilo ali, ele não vai revender aquilo, mas já está utilizando o produto. Você empresário, essa dica é muito importante. Você pode ser tratado como Código de Defesa do Consumidor, porque você é um consumidor. Desde que esse bem que você esteja comprando, adquirindo, seja para consumo da empresa. Não vai servir se for uma revenda, se for um produto que você pegar e revender, ou que você vai ganhar dinheiro com isso, certo? Gente, vamos dar mais uma paradinha rápido, mais um minutinho de intervalo. Não sai daí não, a gente já volta.